Beleza, pessoal? E aí? Tudo tranquilo? Terça-feira, mais uma live do Terceiro Tempo entrando no ar, diretamente da redação aqui da Avenida Paulista, comigo, com o João Antônio de Carvalho, também com a sua participação. Nesta terça-feira, quando a gente quer saber o seguinte: foram sorteados os confrontos da Copa do Brasil. O Flamengo pega o Atlético Paranaense, quem vencer enfrenta o vencedor de Bahia e Grêmio. Do outro lado da chave estão Internacional e Palmeiras, Palmeiras e Inter, e o Clássico Mineiro, Atlético e Cruzeiro. São os confrontos das quartas de final. Os jogos foram sorteados na tarde desta segunda-feira. E a gente quer saber de você qual destes jogos prometem ser os mais empolgantes nas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima fase aí da Copa do Brasil, certo? Portanto, dê a sua opinião aí sobre os jogos, sobre os confrontos e, é claro, aquele que promete mais emoção na sua opinião. Nós estamos chegando aqui no Facebook do Terceiro Tempo, você já pode compartilhar a live aí com as suas redes sociais, tá bom? Trazer mais gente para discutir futebol com a gente. Já antecipo também, siga o Terceiro Tempo nas redes sociais e se inscreva lá no nosso canal no YouTube, é o Terceiro Tempo TV. Tem também as redes sociais do Milton que está nas rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Band, e também nas redes sociais, é só procurar aí o @Milton Neves, o canal dele no YouTube é o Milton Neves Oficial. Valeu? A pergunta sobre a Copa do Brasil, nós vamos, é claro, analisar todos os confrontos, né? Um por um aí, especificamente, mas de uma forma mais genérica, apenas para o João Antônio responder também, sem querer influenciar aí a sua resposta, evidentemente, mas eu repasso para o João Antônio de Carvalho a pergunta sobre o principal confronto da fase quartas de final da Copa do Brasil. Qual será? Fala, João, beleza? Grande abraço, Frank, grande abraço a todos. Olha, tudo que a gente falar aqui pode ser jogado no lixo daqui a um mês e pouco, porque a gente vai ter a parada da Copa América. Não só a parada ela resolve para que os times que não estão muito bem possam trabalhar um pouco mais. O Flamengo, por exemplo, técnico novo, né? Mas o ponto realmente central não é a parada da Copa América, é a janela de transferências, onde alguns times podem buscar reforços, o Flamengo já está fazendo isso, e onde alguns jogadores importantes podem sair. Então, eu vou analisar pelo momento atual. Claro. Pelo momento atual, eu diria que o confronto mais equilibrado, o confronto que chama mais atenção, Internacional e Palmeiras. Apesar do Inter ter tropeçado no jogo contra o Vasco da Gama, na última sexta-feira, perdeu por 2-1, de um time que está ainda na zona de rebaixamento, eu vejo o Inter apresentando um grande futebol, e com o Guerreiro. O Guerreiro não jogou contra o Vasco. E com o Guerreiro é um time totalmente diferente, um time que tem uma força muito grande, com o Nico Lopes voltou a jogar bem, o Alessandro, o Rodrigo Dourado, tem realmente uma grande equipe. Esse garoto que entrou, o Nonato. E o Palmeiras, não precisa nem falar, o Palmeiras é o elenco mais forte do país. Não é o time que tem mais jogadores decisivos, mas é o elenco mais forte, muito bem treinado pelo Felipão, um sistema defensivo muito forte. Então eu diria que por hoje o confronto mais equilibrado seria Internacional e Flamengo. Num segundo momento eu colocaria Internacional e Palmeiras. Num segundo momento eu colocaria Flamengo e Atlético Paranaense, porque o Flamengo, apesar das críticas, ele está conseguindo chegar onde queria. E o Atlético Paranaense vem aí mostrando que está muito bem dirigido também pelo Thiago. Aí eu colocaria um pouco mais abaixo o Atlético e Cruzeiro, que são times hoje muito instáveis. Mas nós vamos analisar jogo a jogo. Mas é o Clássico Mineiro. E, por último, o Bahia e o Grêmio. Legal, Thiago Dantas participando aqui, ó, grande João e grande Frank, live já compartilhada com sucesso, melhor programa de interação, apresentadores internautas do Brasil. Compartilhem, galera, abraços amigos, valeu Thiagão. O João Paulo Vieira, Grêmio rumo ao Hexa. O Anderson Nogueira diz aí, só feras aí. O Thiago, o Kennedy deu uma ajeitada aqui na iluminação. Já estamos brilhando mais. Não está brilhando de novo. É o seguinte, o primeiro sorteio feito, o primeiro confronto sorteado foi Bahia e Grêmio, certo? 2 tricolores, e aí quem passar enfrenta o vencedor dos dois rubro-negros, né? Atlético Paranaense e Flamengo. A gente lembra sempre que o Bahia é o único dos times quadrifinalistas
que não está na Copa Libertadores, não está na Taça Libertadores, ou seja, lá do começo da Copa do Brasil, da fase 1, é o único sobrevivente, né, João? De alguma forma, o Bahia pode se considerar mais fraco ou com menores possibilidades do que os outros? Eu não acho. Eu acho que quem chegou nessa fase tem chance. Campeonato de mata-mata, torneio de mata-mata, é legal por isso, porque ele abre espaço para que a gente tenha algumas surpresas, coisa que não vai acontecer nunca num torneio de pontos corridos, num campeonato de pontos corridos. Então eu vejo que o Bahia está bem dirigido pelo Roger, eliminou bem o São Paulo, claro que a parada é muito mais indigesta, mesmo o Grêmio não vivendo hoje um grande momento, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Renato vai ter esse tempo da Copa América para poder dar uma nova cara, um novo padrão ao Grêmio. Mas até por isso, até pelas mexidas que o Grêmio passou, o Bahia tem condição de se classificar sim. Eu diria que é um confronto que não está entre os melhores no quesito técnico. Vai ser um jogo em que o Grêmio teoricamente vai se propor mais e o Bahia vai jogar no contra-ataque como gosta o Roger, e fez muito bem isso contra o São Paulo. Então eu acho que o Grêmio é favorito, mas é aquele 55-45. O Bahia pode surpreender sim. Boa! Obrigado ao Thiago Dantas também aí, pela moral de sempre, certo? Pelas mensagens. O Thiago falou que a iluminação ficou top aqui agora. Ô João, e o Grêmio? Dá para esperar mais do Grêmio a partir de agora? O time começando a vencer no Campeonato Brasileiro, dando sequência na Libertadores. Dá para se esperar mais do Grêmio novamente? Acho que o Grêmio se reencontrou ou não? Eu acho que ainda é cedo. Eu acho que o Renato está buscando um novo Grêmio. E esse novo Grêmio, ele tem muitos garotos. E é duro você basear um time com esses garotos. Tem o Tarciano, tem o Jean-Pierre, tem o Alisson, muito garoto novo, muita garotada. O Everton é jovem também, apesar de já ter uma bagagem maior, está na seleção, mas é um garoto novo também. Então é um trabalho que vai ter o Renato, mesmo tendo alguns jogadores importantes do elenco, alguns jogadores mais experientes, veja o caso aí do Léo Moura, Jeromel, mas é o que eu falo, tudo passa pela janela. Muita gente falou na possível saída do Kahneman, que teria mercado lá fora. Se o Grêmio já está tendo dificuldades em jogar com dois zagueiros que são muito bons, se um deles sair, o Grêmio vai ter que ir no mercado. Se ele não for, vai ficar com a zaga enfraquecida. Então eu acho que eu espero mais do Grêmio, mas pela amostra que o Grêmio está dando, pela resposta que o Grêmio está dando, eu não vejo o Grêmio voltando aos grandes momentos de 2017, não. Eu acho que o Grêmio vai ter que melhorar muito para brigar por uma Libertadores. Já estou tirando o Grêmio, como eu coloquei no começo do campeonato, como um dos possíveis postulantes ao título. Agora, a Copa do Brasil é outra história, porque é um time copeiro, né? Aquele time que joga para ganhar de 1-0 aqui, perde de 1-0 ali, pode ganhar nos pênaltis. Não que esse seja o estilo do Renato. O Renato gosta de um time que jogue para frente, mas não dá para tirar o DNA defensivo de um time como o Grêmio lutador. Então acho que na Copa do Brasil ele tem chance, mas vai ter que jogar muito mais do que está jogando. Sidney Medina, Palmeiras e Inter é o melhor jogo aqui na opinião dele. O Cleverson Costa disse que vai ser Peixe 7 e Corinthians 1. Amanhã tem clássico na Vila Belmiro, hein? O Anderson Nogueira, só feras aí. João Paulo Vieira, Grêmio e Cruzeiro são os favoritos e os maiores campeões. O Cruzeiro tem 6 títulos, atual bicampeão da competição, e o Grêmio tem 5, né? Osmar Boeri, dá para esperar alguma coisa boa com o Inter este ano? Vamos falar então do confronto, a gente ia fazer na sequência, mas já que você perguntou, vamos falar desse Internacional e Palmeiras, especificamente da parte do Inter. Dá para esperar algo bacana esse ano, João? Dá, eu vinha dizendo, eu vinha elogiando muito o trabalho do Odair Hellmann, o trabalho do Internacional. Não tem lá um grande elenco, por isso que eu acho que no Campeonato Brasileiro vai chegar uma hora também que o Inter vai ter que se virar para conseguir substituir jogadores com lesão, e você vê que já contra o Vasco já sentiu muita falta do Guerreiro, então é um time que tem algumas dependências. Mas é um time que joga, tem um futebol bem jogado, envolvente, um time que se fecha muito bem também, tem uma defesa sólida, um meio campo que marca muito,
gosto muito desse Rodrigo Dourado, é uma pena que ele se lesiona bastante também, né? Mas é um jogador que eu gosto muito. O Nico Lopes voltou a jogar bem, o D'Alessandro é um jogador que está sendo bem aproveitado, porque não adianta você ter um jogador que já está com uma certa idade e querer que ele resolva, que ele jogue o tempo todo, todos os jogos. Então o técnico daí, eu acho que ele conseguiu colocar na cabeça do D'Alessandro a importância dele, para entrar em alguns momentos, para ser aquela peça que vai dar qualidade quando o time precisa. E o D'Alessandro deu essa resposta. Não está fazendo chacrinha, não está querendo ser titular de qualquer jeito. Então, mais um ponto que está bem aceitado no Internacional. Então eu acho que o Inter pega um adversário dificílimo, que é o Palmeiras. Mas eu vejo que para o Internacional o grande lance são esses campeonatos de mata-mata. Acho que no brasileiro ele vai ter dificuldades pelo elenco. O que o Inter tem, assim, digamos, de positivo é que vai decidir em casa, né, nesta fase. O primeiro jogo é no Allianz Parque. O Palmeiras, um confronto como esse, é complicado você falar em vantagem por mando de campo, porque os dois times meio que se equivalem, né, em relação à força das duas equipes. Mas decidir em casa tem um peso considerável. Agora, como não tem o gol qualificado, isso aí já dá uma tranquilidade maior, por exemplo, para o Palmeiras. É saldo de gols, né? O Palmeiras já tem um time que joga em casa, e ele tem uma tranquilidade maior já. Porque um time que joga em casa, se ele toma um gol, mesmo que vença o jogo, ele já vai para o jogo de volta com esse peso de ter levado um gol em seus domínios. Aí o adversário só precisa fazer 1-0 e se classifica. Como não existe isso, o Palmeiras vai ter que sair, vai ficar mais tranquilo até em relação a tomar um gol. Aí empata o jogo, pode tentar virar. Então, o Palmeiras não vai ter essa pressão toda. Isso aí vai dar mais tranquilidade para o Palmeiras, que é um time que tem muito volume de jogo. O Palmeiras não fica muito com a bola. Mas quando está no ataque, o volume de jogo do Palmeiras, pela qualidade do time, é muito grande. E vai receber mais um reforço para esse segundo semestre, que é o William. Que é um jogador importantíssimo. Ele tanto faz gol como dá assistência. Então eu vejo que mesmo decidindo em Porto Alegre, o Palmeiras é favorito, mas pelo que o Inter vem jogando hoje em dia, também colocaria aquele 55-45, não vejo nada exorbitante. O Amaury Silva Almeida, ele pergunta aqui, o Palmeiras pode ganhar os 3 títulos, aí seria Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, né? E aí, João? Pode. Pode, né? Tem elenco para isso, mas é muito difícil, né? Porque, por exemplo, a Copa do Brasil hoje, com esse novo formato, só tem fera. Tudo time grande, tudo time que está na Libertadores. E na Libertadores pior ainda, porque você tem todos esses que estão aqui, menos o Atlético Mineiro e o Bahia, mas tem também River Plate, Boca Juniors, tem os times paraguaios. Então, poder pode, mas chega uma hora que vai acontecer um desgaste muito grande. Mesmo tendo peças de reposição, chega uma hora que existe um desgaste muito grande. Você pode perder no momento um jogador que é fundamental no time, isso faz a diferença. Então é um trabalho de quebra-cabeça que o Filipão tem que fazer, e fez bem no ano passado, errou em algumas alternativas de jogo, algumas propostas de jogo como aquela na Argentina, mas talvez ele tenha aprendido a lição, né? Sem dúvida alguma. Inter e Palmeiras vai ser o jogo mais top de todos. Baita decisão, avisa aqui o Thiago Dantas. Wesley Borges, Inter e Palmeiras, pois estão bem no Brasileirão. Rodrigo Silva, Palmeiras campeão do Brasileiro. Luiz Cláudio Sepp, segue o líder. Borja está de saída, ele avisa aqui. Siga o vice, vai peixe. Responde aqui o Zé Carlos Pérez, o grande Zeca Pérez. Léo Pivante, Palmeiras Internacional, na opinião dele, o melhor jogo das quartas. Fábio Fernandes de Lima, Bahia vai ser campeão, é o Fábio de São Paulo. Adilson Jung, de olho na arbitragem, hein? Vamos falar daqui a pouquinho da arbitragem de Goiás e Chapecoense. Alberto Panassolo, o Flamengo foi ajudado aí no sorteio, passa fácil pelo Atlético Paranaense. Acha que vai ter essa moleza também? Não. Sempre lembrando que vai ser um outro momento, né? Os jogos depois da Copa América. Não acho, o Atlético está muito bem montado pelo Thiago Nunes. Deu para ver isso nos jogos contra o Boca, na Libertadores, contra o River, na Supercopa, né? Na Recopa da América. Então é um time que deu um calor no Palmeiras no sábado, jogou muito bem contra o Palmeiras. Eu disse aqui ontem que se eu tivesse saído com um empate, o resultado não seria nem um pouco injusto para o Atlético. Depende também da janela, né? Porque tem muita gente de olho nesse Bruno Guimarães.
que é um baita jogador. Ele tem jogado demais. Ele é o cara que dá o equilíbrio no meio campo do Atlético Paranaense, e ele tem alternativas, tem muitas alternativas. Ele tanto entra driblando, como ele tem um passe longo muito bom, faz lançamentos ótimos para a velocidade do Rony, do Nicão. Então é aquele jogador que a gente tem que ficar de olho se ele vai sair, porque se ele sair, aí sim a vantagem do Flamengo aumenta. E o Flamengo, por outro lado, não está perdendo jogadores, está contratando. Só que também tem um jogador fundamental no Flamengo que, teoricamente, teria mercado. Não sei, deu aquela confusão toda, que o Cuéllar deu uma entrevista e falou que poderia ir para a Europa, tinha muitos interessados, e na verdade parece que não tinha ninguém interessado, só jogou isso para levantar a bola, né? E o Flamengo ficou irritado com isso e vai cobrar o Cuéllar. Se o Cuéllar continuar, o Flamengo ganha muito. Se ele sair, é complicado. O Flamengo jogou 2 jogos com o Pires da Mota e não foi bem em nenhum deles. Mostrou buracos contra o Fluminense, também não foi bem contra o Corinthians. Então, é aquele tipo de jogador também que se sair, desmonta um pouquinho. O Flamengo vem com um técnico novo, vai ter um bom tempo para trabalhar, vai ter toda a Copa América para trabalhar, né? Vai ter problemas, vai ter que mudar muita coisa, mexer muita coisa, principalmente na defesa do Flamengo, que não é confiável. Eu acho que o Flamengo é favorito, mas nada de exorbitante. De novo, coloca aquele 55-45, até porque o Flamengo decide em casa, né? O Doug Pereira Silva, Palmeiras campeão da Copa do Brasil e Libertadores. Osmar Boeri, o Guerreiro, é considerado o melhor atacante do Brasil no momento? Pelos números, sim. Pelos números, sim. Pelo menos o melhor centroavante do Brasil. Porque hoje em dia você não dá para generalizar, falar de atacante, porque você tem o Dudu, que é atacante, mas é um jogador de lado de campo que está jogando muito também. Então eu diria que o Dudu rivaliza, por exemplo, com ele. Mas o Guerreiro é centroavante, aquele finalizador, aquele cara de área. Centroavante hoje ele é o melhor. Tá explicado. Nelson Donizete Ramos, bora ser campeão Palmeiras, manda um alô para nós aqui em Guaranésia. Alô Guaranésia, alô Nelson. Carlos Mansur, só jogo fraco. O Léo Pivante, vocês acham que o Palmeiras leva o brasileiro de novo? Olha, eu acho que tem tudo para isso, né? Tá mantendo uma regularidade no campeonato que é impressionante, né? E o que é engraçado é que assim, Palmeiras, os times que estão no G4 lá, todos já enfrentaram o Palmeiras, né? E todos perderam para o Palmeiras. Tem a questão do Botafogo aí, né? Que tá no STJD, mas dentro do campo o Palmeiras venceu. Se jogar seriamente, ganha do Avaí na quinta, porque o Avaí é um time fraco, com todo respeito, né? O Palmeiras é muito, infinitamente superior, então o Palmeiras ele pode terminar essa primeira parte antes da Copa América com 25 pontos. Pode ir a 22, depois ganhar os 3 Botafogo, se o julgamento for favorável ao Palmeiras, pode ir a 25 de 27 possíveis. Quer dizer, eu acho que, não tenho certeza que é a melhor campanha do Brasileirão de pontos corridos numa rodada como essa. Tem uma coisa, tem time que se dá melhor fazendo jogos grandes e se complica jogando contra os adversários lá de baixo, né? Isso aí é meio até histórico. Contra o Fortaleza, que está lá embaixo, foi bem, mas foi na primeira rodada, né? Então você não tinha um parâmetro ainda. Esse é um time lá, você sabia que é um time que não ia brigar por título nem nada, mas vamos ver na quinta-feira como é que o Palmeiras se sai. Mal, né? Então. Mas foi time reserva também. Vamos ver como é que se sai na quinta-feira contra a equipe do Avaí. O Alberto Panassolo diz aqui, já bateu no Atlético 2 vezes. Quem bateu no Atlético 2 vezes? Palmeiras foi uma, o Santos foi uma. Cruzeiro? Não. Será que foi o Cruzeiro? É o nosso próximo assunto, hein? Ele empatou, afinal os jogos foram empatados. Rodrigo Silva, quem pode fazer frente ao Palmeiras, que até agora é um time imbatível, 31 jogos de invencibilidade no Brasileiro? Eu acho que no mata-mata a coisa é diferente. Quando o Palmeiras encontrou mata-mata aí, nesse período em que vem bem no Campeonato Brasileiro, não levou nenhum dos mata-matas. Copa do Brasil do ano passado, Libertadores do ano passado, Paulista desse ano. Então assim, tem que melhorar nesse aspecto também. Estou reclamando do Palmeiras? Não, estou fazendo uma ponderação. A campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, nesses últimos jogos aí, o Felipão não perdeu desde que voltou, né, no Campeonato Brasileiro. É impressionante e louvável. Mas é um fato. Mas agora a Copa do Brasil é outro tipo de competição aí. O Paulista do ano passado foi no mata-mata, jogo de volta, né?
Na opinião, o Thiago Dantas pergunta aqui, na opinião de vocês, o Palmeiras repetirá o Corinthians de Carille em 2017, que ficou invicto durante todo o primeiro turno e no segundo turno quase perdeu o título? Eu não sei, eu acho que pode ocorrer essa oscilação, viu, o Thiago? Não sei se nos mesmos moldes, né? E também a campanha do Filipão até agora, do Palmeiras esse ano, ela, em termos comparativos, ela já é melhor do que era a do Carille àquela altura. Mas é aquela coisa, o campeonato para depois de 9 rodadas, aí pode voltar diferente, né? Então é difícil fazer esse tipo de projeção, mas eu acho que o Palmeiras vai viver também um momento de oscilação. Não sei até que nível vai oscilar. E nesse campeonato a gente está tendo um fato bem curioso, nessa rodada do final de semana isso foi mostrado claramente, que existe um equilíbrio de forças e o Palmeiras realmente nesse começo do campeonato está sobrando. Então o que está acontecendo? O que aconteceu no final de semana? No final de semana o Palmeiras ganhou por 1-0, apertado, foi pênalti, claro, ninguém discute, não teve problema de arbitragem, mas ganhou apertado, não jogou tão bem, o Atlético não merecia até sair sendo derrotado, mas os adversários ajudaram o Palmeiras, todo mundo empatou. Então quer dizer, por exemplo, a gente vai pegar agora a rodada do meio de semana, o Palmeiras vai pegar o Avaí, que a gente falou, tem que jogar com seriedade. Se jogar com seriedade, com intensidade, o Palmeiras é favoritíssimo contra o Avaí. Se o Palmeiras ganhar do Avaí, vão existir outros confrontos na rodada do meio de semana. Tem aqui, eu não tenho aqui marcado, mas, por exemplo, Santos e Corinthians. Os dois estão bem, estão seguindo aí o Palmeiras. O Santos é o segundo colocado. O Corinthians tinha começado bem o campeonato, caiu já para nono. Mas tem um jogo a menos, o jogo do Goiás. Tem o jogo do Goiás a menos, quer dizer, poderia estar lá em cima. Se empatar, cada um perde já mais 2 pontinhos. Aí você tem o Internacional jogando contra o Bahia, no Beira-Rio. Sabe? O Inter tem que ganhar. Se tropeçar de novo, já ajuda o Palmeiras. Aí você tem um jogo com o Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo faz tempo que não consegue um resultado positivo. Vai ter que tentar fazer alguma coisa em Minas. Um empate num jogo desse também favorece o Palmeiras. Então, o que eu estou dizendo é que os adversários também estão ajudando o Palmeiras a ter essa gordura. Então, talvez quando o Palmeiras for oscilar, também acredito que isso ocorra, a gente vai ter que ver como estarão os adversários. Se estarão próximos e podem aproveitar isso, ou se o Palmeiras vai ter tranquilidade até para oscilar em algum momento do campeonato. Olha, o Tutu Ramalho, o Corinthians no mata-mata derruba o Palmeiras. Pois é, pena que não vão se enfrentar mais em mata-mata nenhum aí, né? Porque o Corinthians está na Sul-Americana. Alberto Panassolo, se o Renato Gaúcho não fizer palhaçada, o Grêmio será campeão da Copa do Brasil. O pessoal tá possesso com o Renato, hein? Cris Clavirro, que escreveu aqui que o Guerreiro é o melhor atacante do momento. Palmeiras sempre tomou goleada de nós aí em SP. 6-1, a maior goleada. Os porcos sempre foram freguês nosso. Guerreiro vai te pegar. Na Liberta, os porcos vai ficar do lado dos gaúchos. Ô, Cris Clavirro! Na moral, não entendi porcaria nenhuma que você lembra. Que goleada é essa aqui, 6-1 do Inter? Você lembra? Aqui em São Paulo eu não lembro. Eu lembro de uma goleada de 6-0 que foi em 1981 no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras. Manda a data aí, Cris. O Palmeiras veio da Taça de Prata. Palmeiras veio da Taça de Prata, conseguiu a classificação, ele tinha ido mal no Paulista, e aí foi disputar a Taça de Prata, no mesmo ano subiu para a Taça de Ouro e ficou num grupo com o Sport Recife, Inter e Goiás. E aí eram jogos de volta no grupo, né? No primeiro jogo contra o Inter, perdeu aqui por 1-0, gol do Mário Sérgio, nosso saudoso querido Mário Sérgio Pontes de Paiva, e no jogo de lá foi 6-0 para o Inter, Batista fez 2 gols, acabou com o jogo. Então essa eu lembro, mas foi no Beira-Rio. Aqui eu não recordo não. Manda as datas aí, procura aí pra gente e manda aí, Cris, pra refrescar nossa memória, tá bom? Confronto que falta analisar, o Clássico Mineiro, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Atlético joga no Independência e o Cruzeiro vai mandar o jogo no Mineirão. Lembrando que os jogos serão nas semanas dos dias 10, ida e 17. Então 10 e 11, 17 e 18 de julho. Os primeiros jogos depois da Copa América serão jogos da Copa do Brasil. 50-50. Clássico como esse,
Sabe, eu sei que existem momentos em que um time está melhor do que o outro e que aí realmente, efetivamente, você não conta só esse lado de ser um clássico de uma história como essa de Cruzeiro e Atlético. Mas eu vejo nesse momento os dois times muito parecidos. O Cruzeiro eu vejo melhor tecnicamente, mas está desestruturado. O Cruzeiro parece que tomou um golpe depois daquele escândalo que envolveu a diretoria. Isso aí sempre acaba respingando no time. Sabe, já estão comentando que o Rodriguinho já pode sair, ele chegou agora há pouco. Então o Cruzeiro perdeu a estabilidade. E o Atlético Mineiro, ele está nadando tranquilo. Ele saiu da Libertadores, mas está na Sul-Americana ainda, está aí na Copa do Brasil, está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Então o Atlético nesse momento, ele vive um momento mais agradável até do que o Cruzeiro. Então o Cruzeiro é melhor, o Atlético hoje está mais tranquilo, por isso eu vejo uma igualdade que pode, repito, tudo que a gente está falando aqui pode mudar daqui a um mês com a janela de contratações. Aí de repente vem alguém aqui e tira o Xará e o Casares do Atlético, aí muda tudo, sabe? O que eu estou falando é hoje. Hoje claro. Aqui é um equilíbrio muito grande, porque o Cruzeiro é melhor tecnicamente, mas não vive um bom momento. E o Atlético equilibra pela tranquilidade que está jogando. Herbert Moreira, Corinthians já era MN. Viu? Osmar Goero manda um abraço para Planalto RG. Será que é no Rio Grande? Deve ser no Rio Grande, né? Léo Pivante, Corinthians leva a Sul-Americana este ano. Tô contigo, hein? Rubens Episos. Só estamos no primeiro turno e vocês já dando o Palmeiras como campeão, vocês são tudo mãe de Ná, falem que o Brasil é um time ruim. Vocês quem? Quem falou aqui que o Palmeiras vai ser campeão, ô Rubens? Só se foi nos comentários aqui, da minha boca ou da boca do João, acho que você não ouviu isso, né? E falar que o Brasil é um time ruim, a gente fala isso aqui todo dia. Não sei se você está chegando agora, é sua primeira vez na live, o que foi, tá bom? Mas estamos aí. A gente só não fala mais que o Brasil é um time ruim, porque tem hora que a gente nem fala. E tem hora que a gente nem fala de seleção brasileira que tá um pé no saco falar dessa seleção. Mas quando a gente fala que o time é ruim. Um abraço, viu, Rubens? Formiga evolutiva, vai dar Cruzeiro. Formiga evolutiva, gostei dessa. Andréas Henrique, Palmeiras campeão. Andréas Henrique, Palmeiras campeão. Andréas Henrique, de Itaquaquecetuba. Aí, tá vendo, Rubens? Fala com o Andréas aí, eu só tô lendo o que o pessoal escreve aqui. Falou, malandrão? Encerramento da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Goiás venceu o Chapecoense por 3-1. Chapecoense quer melar o jogo aí, João. O Plínio, o presidente da Chapecoense, o Maninho, ele falou que vai entrar na justiça pedindo anulação do jogo. Não vai conseguir, porque esse Botafogo e Palmeiras era uma situação diferente. Era uma má utilização do equipamento de vídeo, do VAR. Então o Botafogo se viu na condição de tentar a anulação dessa partida. Já em relação a Chapecoense e Goiás, existiram erros, eu acho que existiram erros, mas aí é aquele chamado erro de fato. Não é um erro de direito, é um erro de fato, aconteceu. Só que, por isso que eu falo, o VAR ele tem que ter critério. Você chama o VAR por uma coisa, tem que chamar por outra também, porque o que eu vi no jogo, não achei o primeiro pênalti para o Goiás sendo pênalti. O juiz tinha dado tiro de meta, ou escanteio, e foi chamada a atenção pelo VAR, foi lá, olhou, então foi um erro duplo, o erro do VAR de ter chamado, de analisar, mas aí o VAR também ele pode ter essa prerrogativa de, olha, é um lance duvidoso, é melhor você assistir. Ele foi e deu o pênalti. Começou aí a complicar a situação para a Chapecoense. A Chapecoense foi lá e empatou o jogo, 1-1. Aí, no segundo tempo, o jogo estava 1-1, e teve uma entrada do Bruno Pacheco, jogador do Chapecoense, que ele veio com uma força excessiva. E levantou até o pé na hora que ele foi dar um carrinho no jogador do Goiás. Cartão vermelho na hora. No lance, por uma outra câmera, se vê que ele não pegou o jogador do Goiás. E aí o VAR não entrou em ação. Poderia ter entrado. Então é isso que a Chapecoense reclama. Então, mas dependendo da entrada, da força, você não precisa acertar o jogador, né? Ele usou exatamente esse critério. Mas a Chapecoense reclama que o VAR não foi utilizado. Então, que se chamasse o VAR, que ele fosse olhar... Mas se eles tiveram a mesma interpretação em cima e embaixo...
não tem por que utilizar o VAR, né? Mas o lance, você percebe claramente que não houve o toque no jogador. Ele veio com uma força, mas foi um carrinho. Parece ter uma orientação para que se pune esse tipo de carrinho, né? Mas a Chapecoense está reclamando. O que eu estou dizendo é isso. Eu acho que já que tem o equipamento, tem um lance como esse, para não causar mais polêmica, chama a arbitragem e fala, olha... mas não. Eu acho que tinha que fazer. Mas se a norma se os dois têm a mesma leitura, eu não preciso utilizar o VAR. Então, né, eu acho que assim, eu não vi o jogo, hein? Tô no teu relato aqui, analisando em cima. Eu vi os lances. Sim, para poder comentar, né, óbvio. Eu acho que os dirigentes estão forçando barra, porque teve essa questão do Botafogo, aí vai todo mundo para cima, os caras querem saber agora se a gente achar que o VAR prejudicou, a gente vai para o STJD, a gente vai tentar melar o jogo, aí o futebol brasileiro vai continuar sendo aquela esculhambação de sempre, certo? É duro, hein? E eu acho que assim, a questão é de interpretação. Se alguém lá em cima interpretou de um jeito que foi o mesmo jeito do cara que está lá embaixo, e eu sempre ouvi falar dos especialistas de arbitragem que uma falta, para ser marcada como falta, para ser anotada como falta, você não precisa acertar o jogador, depende da intensidade, da forma como você vai para a bola. De repente você vai para a bola, você só não pegou o pé do cara porque o cara saltou, senão você teria quebrado a perna do cara. Vai lá e dá uma maneira pro cara. Falou, olha o tipo de entrada que você está dando. Isso aí, pra mim, sempre foi normal no futebol. É que eu não entendi dessa forma. Aí que tá. Eu não entendi. Eu entendo, eu respeito a sua posição, claro, mas eu não entendi dessa forma. Eu acho que ele veio realmente com muita velocidade e, num primeiro momento, dá realmente a impressão de que, nossa, ele chegou para arrebentar. Quando ele veio com o pé esquerdo por baixo, na grama, e pegou a bola, e não pegou nem o pé do jogador. Então, por isso que eu entendo que houve uma má interpretação. Eu acho que no mínimo era um lance duvidoso. A minha opinião era essa, que era pelo menos um lance duvidoso, e que poderia ter sido utilizado o VAR e não foi. Aí a Chapecoense depois tomou o terceiro gol no final, um outro pênalti, aí um pênalti que eu entendo que foi. Mas aí seria utilizar o VAR para quê? Para que o árbitro visse se realmente o que ele viu no primeiro momento... Ele deu cartão para o jogador? Ele deu cartão vermelho. Para retirada do Para retirada do vermelho, por exemplo, e desse um cartão amarelo. Vermelho ele deu. Deu vermelho direto. Achei que ele tinha dado amarelo. Não, ele deu vermelho direto. Então retiro o que eu disse. Cartão vermelho você já tem que usar mesmo. Ele deu cartão vermelho direto. E aí o jogador veio realmente numa velocidade grande, mas não pegou, ele pegou a bola. O pé esquerdo estava na grama e pegou a bola antes do jogador. Então foi um lance que plasticamente foi uma baita agressão. Só que olhando por uma câmera de frente, você percebia claramente que não. Então, eu não estou falando, eu acho que de repente pode ter tido uma interpretação... Não, cartão vermelho é a utilização de VAR, né? Aí já é distinto. Mas eu acho que tinha que pelo menos chamar, olha, sabe, estou achando aqui que você pode dar uma olhada. Vem dar uma olhada para não ter essa reclamação, porque o cartão foi direto. Então isso que eu acho que houve o erro de não chamar o VAR nessa oportunidade. Aí o terceiro gol, o pênalti do gol no final, achei que foi porque ele foi dar um carrinho e levantou o braço. Ô Rodrigo Silva, na opinião de vocês, o VAR está mais acertando ou errando? Tá vendo? Aquilo que a gente está discutindo e está falando aqui. Outra, parece que os árbitros estão com receio de apitar, qualquer lance simples de apitar eles recorrem ao VAR, paralisando a partida várias vezes, gerando dúvidas desnecessárias. Não podem se apoiar no VAR 100%, senão a partida não anda. Dos países que têm utilizado o VAR, o Brasil é o que tem uma média maior de utilização por partida. Rodrigo Garcia, Frank e João, Pedrinho no Barcelona. Falaram isso aí agora de manhã, mas eu vou te falar, viu, Rodrigo? Acho um pouco muito, viu, pro Pedrinho. Um jogador que não consegue atuar 90 minutos numa partida. Aí os caras vão lá. Bom. Hudson Nunes, o Vasco vai reagir, o que vocês acham? Manda um abraço para Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Alô Campos, grande abraço a todos, um abraço Hudson. Você acha que o Vasco reage? Tomara, porque eu acho que o Luxemburgo merece ter o seu trabalho novamente reconhecido, só que vai ter um trabalho muito grande, mas agora tem um técnico que é um baita treinador. Aí vamos ver nessa janela se o Vasco consegue qualificar um pouco mais o time. Se isso acontecer, pelo peso da camisa, pelo peso do técnico que ele tem hoje, acho que o Vasco tem tudo para dar uma crescida no campeonato. Tem destaque olímpico aí, João? Bom, primeiro o futebol feminino, né? A gente teve agora há pouco mais um jogo dessa primeira rodada e uma das
Favoritas no segundo escalão, a Holanda teve dificuldade, mas ganhou da Nova Zelândia por 1-0. O gol foi no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. Ainda teremos hoje Chile e Suécia e Estados Unidos contra a Tailândia. Estados Unidos, que é uma das favoritas da Lloyd, jogadoras de alto nível, né? Ontem a Argentina empatou com o Japão, primeiro empate, primeiro ponto da Argentina no Campeonato Mundial de Futebol Feminino. E contra o Japão, que já teve seus grandes dias, já foi inclusive campeão mundial olímpico, acho que foi campeão mundial. E o Brasil pega a Austrália na quinta-feira e a expectativa é que a Marta possa ir para campo. Tomara, porque ela realmente é um talento. Que horas que é o jogo do Brasil na quinta de manhã? Na quinta-feira o jogo do Brasil acho que é 13 horas. 13 horas, acho que 13 ou 13h30, é à tarde. NBA, ontem um jogo fantástico, mas olha, um negócio incrível, impressionante. O jogo em Toronto. Toronto Raptors podia ganhar o título pela primeira vez na história. A equipe do Golden State veio com o Kevin Durant, que não jogava já há muito tempo, acho que 9 partidas, e o Kevin Durant, no começo do jogo, fez o papel que todo mundo esperava dele. Fez 3 arremessos de 3 certeiros, 9 pontos, só que aí no comecinho do segundo quarto sentiu uma contusão de novo, saiu chorando, e aí o time do Golden State teve que se segurar. Aí apareceu, claro, o talento do Stephen Curry, né, que foi o cestinha do jogo com 31 pontos, e agora está 3-2. Só que o próximo jogo vai ser na quinta-feira em Auckland. Então já o Golden State pode ganhar o jogo, e empatar a série. Mas foi um jogão 106-105. No voleibol, Liga das Nações Femininas, começou mais um quadrangular e o Brasil ganhou do Japão 3-0. No mesmo grupo, a Tailândia surpreendeu a Sérvia e ganhou de 3-0. Então o Brasil agora praticamente garante vaga já. Está quase garantindo vaga, não é oficial, não, tem mais 5 jogos, não pode perder os 5 jogos, mas com mais 2 vitórias aí o Brasil garante vaga, já que ele está agora com 22 pontos, está em terceiro, mas agora ele está com acho que 8 pontos na frente de Sérvia e Japão. Essa é uma vantagem considerável. E no tiro com arco, só para finalizar, né, a gente está tendo o Mundial em Hertogenbosch, na Holanda. A equipe masculina já foi eliminada, fez a classificatória, ficou em 20º, pegou a Austrália e perdeu por 6-0. No feminino, Anne Marcelli também passou da primeira fase classificatória, mas já foi eliminada, perdeu para a italiana Vanessa Landi, está fora, e só sobra o Marcos Vinícius de Almeida, que ele foi muito bem, ficou em 8º na classificatória, com isso já pulou o primeiro mata-mata, o segundo mata-mata, e vai para o terceiro mata-mata contra o Rick van der Ven, que é holandês, está em casa, mas os dois têm o mesmo nível no ranking, os dois estão em 22º lugar no ranking. Então vai ser um jogo em que de repente o Marcos Vinícius pode dar mais um passinho aí nesse Mundial da Holanda. Boa. O Léo Pivante pergunta aqui para vocês quem ganhará a Copa América. Para mim vai ser o Uruguai. Olha, na quinta-feira vamos fazer a enquete da Copa América aqui. Já se prepara aí, já preparem os palpites para quinta-feira. Tem enquete zona da Copa América aqui na nossa live, tá bom? Gostou da live? Deixa um like aí pra gente, aquela curtidinha maneira. Compartilhe nas redes sociais com os seus amigos e siga o Terceiro Tempo nas redes sociais no @Terceiro Tempo. Nosso canal no YouTube, atenção, não confundir, é o Terceiro Tempo TV, chegando a 9.000. Nós daqui a pouco teremos aí lembranças, aí um presente para você que segue o Terceiro Tempo nas redes sociais. Falamos tanto do Guerreiro que ele vai encerrar hoje a live do Terceiro Tempo, tá bom? Melhor atacante do Brasil, melhor homem gol do Brasil neste momento, o Guerreiro da seleção peruana. Os testes pro Peru estão bem mais ou menos, hein? Fala aí, Guerreiro. Tchau, pessoal. Tchau, Nossa, pessoal. se liga no cabelinho dele, ó, que ridículo. Nossa.